Bom dia, queridos! Tudo bem com vocês, meus amores? Então, vamos lá, vamos à nossa aula. Eu liberei aí para vocês as correções, vocês depois de fazerem cada uma delas, né? Foi o do caderno sobre artigo, também o estudo do texto, da unidade 17. Agora nós vamos falar sobre o estudo da língua da unidade 17, tá? Pessoal, nós estudamos os verbos no modo indicativo, no modo imperativo. O indicativo ele vai demonstrar um fato certo, né, uma certeza. Ele acontecia em 6 tempos. Vamos lembrar lá, né? Nós tínhamos o presente, pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. Já no caso do modo imperativo, ele só tinha 2, o negativo e o afirmativo, né? Então, hoje, o imperativo ele vai indicar uma ordem ou pedido, o indicativo ele expressa uma certeza, né? E hoje nós vamos ver o subjuntivo. O subjuntivo, ele é um tempo verbal indicado para expressar uma hipótese, tá? Não é certo, é uma hipótese. No caso aí, ele tem 3 tempos verbais, tá? Ele vai ter o presente, o pretérito imperfeito e o futuro. Dentro do gênero textual que nós estamos vendo, que são as notícias, é mais comum delas estarem utilizando o modo indicativo, principalmente o pretérito, né? Por quê? Porque isso traz mais veracidade. Foram fatos que realmente aconteceram. Então, por isso que as notícias, elas utilizam bastante o modo indicativo. Mas a gente verifica também o modo imperativo, que indica aí uma ordem, ou o modo subjuntivo. Como a gente ainda não viu o modo subjuntivo, nós vamos ver, tá? E aí, esse estudo está na página 385, ok? Na página 385, você vai verificar 2 versões do texto, ok? Uma utilizando o modo subjuntivo e o outro não utilizando o modo subjuntivo. O primeiro, nós temos assim, versão 1. A partir do momento que tenho grupos mistos, homens e mulheres, eu consigo interagir melhor com a comunidade local, consigo obter informações dos diferentes grupos, ou seja, consigo mapear as áreas que são mais sensíveis e grupos que são mais vulneráveis, destacou o capitão. Então, observem aí que ele utiliza verbos como consigo, consigo de novo, né? O verbo conseguir é o que ele utiliza aí. E o outro, ele utiliza assim, se eu tivesse grupos mistos, eu conseguiria. Então, no primeiro, ele utilizou o modo indicativo na primeira versão. Já na segunda, ele utilizou o subjuntivo, tá? Por quê? Porque tem o se e o tivesse, esse que termina com 2 S's e o E. Isso é característico do modo subjuntivo, quando ele está aí no pretérito imperfeito, tá? Então, você vai verificar que as 2 versões de escrita foram feitas para a mesma fala, tá? Só que tem uma diferença, essencialmente, sobre os verbos. Quais são? Um vai estar no modo indicativo e o outro vai estar no subjuntivo, né? E em qual das versões a pessoa que fala tem uma posição mais segura das demais, demonstrando aí mais certeza? Na primeira posição, né? Na primeira versão, porque o modo indicativo ele expressa uma certeza, enquanto que o subjuntivo vai expressar uma hipótese, ok? Considere as expressões que eu tenha, que eu tivesse, quando eu tiver. Os verbos revelam que, para quem fala, a ação é uma possibilidade, uma hipótese, que depende de fatores externos, uma certeza, uma ordem ou um pedido. Isso daqui é uma possibilidade, tá? Então, você pode marcar aí a letra A. Então, pessoal, fizemos essa primeira parte da 385 e vamos verificar aí essas questões do verbo no modo subjuntivo, né? Você sabe que o verbo é a palavra mais importante da oração, né? Porque é por meio dela que a gente vai ter
várias nuances, né? Várias indicações do que vai acontecer na frase, a ação, o estado, enfim. Então, o verbo é um elemento muito importante, tá? Porque nele a gente vai verificar aí em que tempo está escrito o texto, em que modo, qual é a pessoa, qual é a voz, né? Qual é o aspecto, enfim. Então, a gente verifica tudo isso por meio do verbo, tá? Os verbos eles vão se flexionar e vão receber diferentes terminações, né? Eles vão ter as terminações de primeira, segunda, terceira pessoa. Os verbos eles podem estar no modo indicativo, como eu falei, que é aquele que indica a certeza, no imperativo, que indica a ordem ou pedido, ou no subjuntivo, que vai indicar aí uma hipótese, uma possibilidade, tá bom? Os tempos verbais do indicativo são 6, presente, pretérito perfeito, imperfeito mais perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. No modo subjuntivo, a gente tem presente, pretérito, imperfeito e futuro. E no modo imperativo, a gente tem a forma negativa e a forma afirmativa, tá? Bom, então vamos lá agora ao paradigma do modo subjuntivo. Quando ele está no presente, a minha frase, né, o meu elemento vai começar pelo que. Então, que eu tenha sucesso. Que eu tenha sucesso está no presente, porque começa com esse que. Agora, se começar pelo se, vai estar no pretérito imperfeito. Se eu tivesse sucesso, então se eu, esse se vai indicar o pretérito imperfeito. Quando tem quando, inicia pelo quando, então é futuro. Quando eu tiver. Ok, pessoal? Então, o que você precisa se atentar aí para saber se está no presente, no pretérito imperfeito ou no futuro é como começa a oração. Se eu tiver, né? Se eu tiver, o se aí vai indicar se eu tivesse. Se eu tivesse, vai indicar o pretérito imperfeito. Quando eu tiver, vai indicar o futuro. Que eu tenha, vai indicar o presente. Ok, meus amores? Então, agora, nós vamos verificar as atividades. Pessoal, não se esqueça de que o modo subjuntivo, ele vai indicar uma possibilidade, tá? Está ligado aí a uma ação imaginária. Não está ainda real, não está ainda concreto, tá? Depende aí de algumas coisas. Por isso que é uma possibilidade. As palavras se e quando, elas nos permitem projetar e criar fatos que podem mudar e mover o mundo, né? Então, se, quando, ok? Então, vamos para as atividades. Que começa na página 387, tá, pessoal? E vai até a página 390. Qualquer dúvida, vocês vão me chamar, porque eu estou aqui aguardando vocês. Tá, meus amores? Podem chamar no privado também no Messenger.